Proibida a tradução da Bíblia. Opa, esse é o canal do Saião e já vai aí curtindo, aperte o sininho, inscreva-se no canal, torne-se membro, participe dessa comunidade que quer estudar, aprender, refletir e entender. Pessoal, eu não sei se é verdade, não é possível um negócio desse. E alguém me falou, eu fui até ver, e de fato, em 2019 foi encaminhado aí uma proposta, um projeto que pretende regulamentar a tradução da Bíblia. Eu até posso entender que existe até uma preocupação genuína, acho que não só com relação à Bíblia, qualquer material acadêmico, qualquer publicação, se aquilo é um projeto sério, se aquilo está sendo feito por pessoas que entendem do assunto, se nós temos uma tradução adequada, correta. É claro que eu acho que qualquer atitude, por exemplo, que pegar uma obra de Machado de Assis ou pegar alguma coisa de Shakespeare ou de Goethe, né, e for traduzir ou colocar de uma maneira que tenha intenções problemáticas, intenções, vamos dizer, dificilmente elogiáveis, mereça todo tipo de crítica. Mas assim, olha, só aqui eu posso ver aqui, eu tenho uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, eu tenho a nova versão internacional, aqui eu tenho a versão Nova Almeida atualizada, a nova versão transformadora e a versão Almeida 21. Só algumas aqui que eu peguei rapidamente para olhar a diversidade de traduções. Então vamos lá, como é que é essa história? Acho que a questão é a seguinte, se alguém está incomodado por alguma tradução de um documento, por exemplo, respeitável, religioso, e que se alguma tradução de alguma maneira tentar, vamos dizer, tratar com o desrespeito ou uma atitude de intolerância, problemática, claro que alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. Eu não posso pegar, vamos dizer, um Alcorão, uma Bíblia, um Tanar judaico ou qualquer outro livro respeitável e simplesmente dizer groselhas indevidas sobre aquilo. Mas essa questão de você querer fazer uma espécie de tradução oficial uniforme das escrituras e defini-las de uma maneira que a única tradução que existe é essa, e esse tipo de definição coloca fora de questão qualquer outro projeto ou possibilidade. Eu espero que não seja esse o motivo, a intenção de um projeto como esse. Agora, por que isso realmente não vai fazer qualquer sentido, né? Eu até me lembro assim, de tempos medievais, assim, quando o único texto que era referendado oficialmente era uma Vulgata Latina, que tem vários problemas e dificuldades de tradução dos textos originais aí, hebraico, grego e aramaico, né? Por que isso não faz sentido? Em primeiro lugar, é que nós temos uma precisão extraordinária nos manuscritos bíblicos antigos quando você compara com qualquer documento da antiguidade. Mas, quando a gente vai olhar para os detalhes, existem uma série de textos onde você tem uma pequena dúvida que se esses manuscritos do texto massoréticos são a melhor opção nesse caso, ou se você olhar na Septuaginta, no Pentateuco Samaritano, ou se você está no Novo Testamento grego, você tem o famoso texto Receptus, a edição Nestle Aland aqui dos manuscritos mais amplos, ou você tem o texto majoritário. Então existem coisas menores que a primeira decisão é qual é a referência de manuscritos de maneira definitiva que vai ser permitida sobre isso. E isso é uma discussão acadêmica. Os diversos estudiosos vão dizer, olha, isso aqui é mais provável do que essa forma aqui. Tem um indivíduo lá em Gênesis 10 que ele é chamado de Dodanim. Em alguns manuscritos diz Rodanim, porque o Resh e o Dalet são muito parecidos, não vai mudar nada, mas você vai escolher o nome oficial do indivíduo. Então esse é um primeiro problema complicado. A segunda questão, que é
complexa e que precisa ser analisada é que o problema não é simplesmente a questão dos manuscritos, mas a questão do conhecimento que nós temos sobre a realidade do mundo antigo. Então, as pesquisas arqueológicas, históricas, e elas nos trazem tanta informação sobre o mundo antigo que com o tempo a gente olha no texto e fala, agora eu entendi mais claramente do que é que o texto está falando aqui. Olha, isso que parecia mais difícil, que tinha 2 ou 3 opções de compreensão, agora ficou mais claro. Então, quer dizer, quando a gente definir sacralizar uma única tradução, uma única versão, a gente vai ter que enterrar a pesquisa científica. Não pode mais ter uma reavaliação em função das muitas descobertas que acontecem com frequência no contexto do mundo antigo. A outra questão que é absolutamente significativa é que, assim, quando você faz uma tradução, você faz a tradução para uma língua de um determinado tempo da história. O português, falado no Brasil no século XXI, inclusive, não é exatamente o mesmo de Portugal, ou até mesmo de outros países. Você tem textos que de um lugar para o outro precisa fazer um ajuste, uma adequação. O francês falado na África não é o mesmo de Quebec, no Canadá. O inglês varia de um lugar para o outro. Então, o que acontece? Quem pega um documento em português no século XVI, século XVII, às vezes o texto é quase incompreensível. Então, se a gente fala, olha, pessoal, só esse texto desse jeito aqui equivale, o que vai ser desse texto daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quando nós tivermos tantas modificações linguísticas que a gente não vai entender mais? Essa é a razão. Você pega, por exemplo, a tradução histórica tradicional de João Ferreira de Almeida em português, que é lançada aí, o Novo Testamento, em 1681, né? E o Antigo Testamento, a Bíblia completa, só em 1748, sendo publicada em 1753. Quando você pega a Bíblia de Almeida, ela, depois de um tempo, ela precisou ser revisada. Por isso que surgiram versões corrigidas, várias delas, versões chamadas atualizadas, várias delas. Você tem a versão melhores textos, né? Você tem diversas variações de João Ferreira de Almeida, o mesmo, né, dirigiu um projeto, o projeto da Almeida 21, por causa da necessidade dessa adaptação. Então, a mudança linguística exige que a gente venha fazer revisões, e essas revisões elas são desafiantes e trazem textos que serão variáveis. A outra questão importante é que, assim, quando você vai traduzir a Bíblia, você vai traduzir a Bíblia para alguém, para um grupo de pessoas. E o problema não é só entender o original. O problema não é simplesmente traduzir adequadamente. A questão é com quem eu estou falando. Eu posso contar uma história. Você já teve a oportunidade, a experiência na sua vida de contar uma história bíblica para criança? E quando você vai falar, por exemplo, né, de uma história de Moisés, você vai falar sobre o rio Nilo, você vai falar sobre o faraó, você vai mencionar o palácio, talvez você queira fazer alguma referência à pirâmide, ou você queira falar sobre as pragas do Egito. Claro que uma criança não vai entender tão facilmente o que é um faraó, você vai ter que explicar, você vai falar, não, era o rei daquele país lá longe, chamado Egito, né? Então, quando você entende isso, você percebe que a tradução ela é feita levando em consideração o leitor. Então, por exemplo, o que é o ideal? O ideal é a pessoa saber hebraico, aramaico e grego e ler no original. Mas você pega um bom projeto de tradução, que é uma nova tradução na linguagem de hoje, ela foi elaborada levando em consideração um público que teve pelo menos 4 anos de escolaridade. Isso quer dizer que quando você usa termos mais eruditos, uma linguagem mais rebuscada, muita gente não entende, né? O que eu tenho em cima da cabeça? Eu tenho cabelos, ok? Ou será que são madeixas? Qual termo eu vou utilizar? Então, as diversas traduções bíblicas, elas também acompanham isso. Existem traduções, né, da Bíblia, versões da Bíblia, melhor dizendo, que são muito acadêmicas, que foram escritas assim por um pessoal da Academia Brasileira de Letras. Existem versões que são
versões, vamos dizer, para o público geral, como no caso a NVI, Nova Versão Internacional, ou Nova Almeida Atualizada, ou NVT, são versões assim que alcançam o público geral, não são tão simplificadas na sua linguagem, não são tão eruditas, porque levam em consideração isso. E, finalmente, um outro desafio é qual que é a filosofia, a proposta de tradução de quem vai fazer esse projeto, ou melhor, das pessoas, porque o ideal é que numa tradução você tenha vários especialistas de diversas áreas, porque é difícil alguém que vai entender de todos os detalhes pertinentes ao projeto de tradução do texto. Então a pergunta é, quando eu vou traduzir, especialmente pensando em tradução do hebraico e do aramaico, que são mais distantes e diferentes do português, eu devo fazer uma tradução mais literal possível, ou devo fazer uma tradução que venha preferir o entendimento da pessoa que lê? Porque nós temos várias expressões no texto bíblico que, se traduzidas literalmente, são incompreensíveis. Aliás, nem o verbo ser, o verbo estar no presente, no indicativo, nem isso existe no hebraico bíblico. Como é que você vai traduzir, então? Qual que é a escolha? Por isso que nós temos vários tipos de versões. Você pega versões que tendem a ser mais literalistas, assim, mais, né, como a antiga tradução brasileira, por exemplo, do começo do século XX, da qual participou até o Rui Barbosa, e você pega versões que são, vamos dizer, de tradução mais dinâmica, que são mais explicativas, como é, por exemplo, o caso da nova tradução da linguagem de hoje, e você tem até um projeto da conhecida Bíblia Viva, que é uma paráfrase explicada, né? Então, como é que você decide essa tradução? Então, quando o senhor fala assim, ó, vou fazer uma tradução única, eu tenho que decidir, né, se eu quero uma coisa mais literalista, né? Então, começando o Gênesis, que diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, eu teria que traduzir, em princípio, criou Deus ou deuses os dois céus e a terra. Essa seria a tradução mais literal possível. E aí, muitos dos textos, além de ficarem problematizados, serão incompreensíveis, né? Como o texto de Gênesis 20, quando Sara passa o constrangimento ali com Abraão, junto com os filisteus, e aí o texto vai dizer, né, que ela deveria, né, receber lá a compensação pela sua situação desonrosa, e diz o texto que isso lhe sirva como um véu entre os seus olhos, né, que isso sirva para reparar o seu constrangimento, a sua desonra, porque botar um véu nos olhos tinha esse sentido, né? E não dá para compreender. Há muitas figuras de linguagem. Então, por isso é muito complicado. Geralmente o ideal é colocar uma tradução, vamos dizer, razoavelmente equilibrada, né? Que seja fiel ao sentido, sendo literal quando isso, comunicar o texto e tendo a condição de fazer uma tradução mais ampliada para comunicar exatamente o que o texto pretende dizer. Por isso, a ideia de fazer uma tradução única e definida como padrão e criminalizar totalmente as outras possibilidades de versão de tradução não faz o mínimo sentido. O curioso é que a redescoberta da Bíblia, né, no seio da comunidade que surge no ambiente da Reforma, no século XVI, com as novas traduções, e começando com o projeto do próprio Lutero, né, que vai fazer a famosa Deutsche Übersetzung, Luther Übersetzung, a tradução de Lutero da Bíblia, ela abre um caminho para vários projetos de tradução. E nunca foi uma ideia de que, olha, vocês só podem ler essa tradução. Parece que isso é um retorno à Idade Média. A ideia de um poder centralizado, alguém que determina para as pessoas o que elas podem ler, entender, pensar e escolher o que não faz sentido a partir do próprio pressuposto da Escritura. Então, não seja esse o caminho a ser tomado. Nós precisamos, na verdade, de nos aprofundarmos no conhecimento, entendermos essa tarefa, permitirmos a liberdade de tradução. Se uma tradução for muito absurda, muito sem sentido, logo ela vai receber a crítica devida e acabará sendo, vamos dizer, perdendo o seu espaço, sendo suficientemente criticada para perceber, olha, esse aqui não é um projeto sério, ninguém vai
pautar sua caminhada de fé se baseando numa tradução que não tem fidedignidade e não é um projeto sério. Mas não dá para a gente impedir a liberdade e não dá para impedir a responsabilidade das pessoas, que o nosso conselho é: tenha 3, 4 traduções preferíveis e melhores e sempre avalie como é que o sentido do texto está explicado. Então, não se esqueça, esse negócio de proibir qualquer outra tradução não tem qualquer sentido, é absolutamente sem razão. Não se esqueça, sintonize sempre aqui o canal do Saião.